Fala pessoal, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo do canal Família Abreu em Portugal. Sejam bem-vindos. E para quem não me conhece, meu nome é Adriano. A gente faz vídeos, né, a respeito da nossa imigração, desse comecinho da nossa imigração. E a gente falou de praticamente todos da família, falou de mim, falou da Michelle, dos nossos trabalhos, de como que a gente conseguiu casa, falou também da escola do Rafael. E agora tá faltando a última integrante, né? Não menos importante, que é a Kiara, é a nossa filha mais nova, é a nossa filha de 4 patas. E a gente vai falar um pouco do processo, de como que é, para tentar auxiliar também vocês a respeito disso, certo? E é isso, eu vou falar para vocês aí o processo como que é e mais ou menos quanto que a gente gastou, tá? É um processo meio chatinho, mas não é complicado, dependendo de onde vocês forem, se as pessoas tiverem conhecimento do que tem que ser feito, eles vão ajudar vocês. Só é um pouquinho oneroso, é um pouco caro o processo, tá? Mas assim, valeu super a pena. Ela tá super adaptada aqui também, se adaptou muito bem. E a gente, em nenhum momento, a gente pensou em deixar ela. A gente sempre teve essa vontade de trazer ela e foi o que a gente fez, certo? E aí a gente vai mostrar aí pra vocês. Vamos pra vinheta, depois da vinheta a gente continua com o vídeo. Então pessoal, é isso, vamos lá pro vídeo. Eu vou explicar mais ou menos como que é o processo. E também vou falar de algumas coisas que aconteceram com a gente nesse processo para deixar vocês alerta, certo? Primeiro eu vou falar do processo, que o processo é um pouco simples, certo? E aí depois eu deixo essas outras dicas de algumas coisas que aconteceram, principalmente com a microchipagem. Teve um entrave aí, e aí depois eu explico o que aconteceu. Primeiro, vamos aos processos. A primeira coisa que tem que ser feita é a microchipagem. Vocês têm que microchipar o animal de vocês, mas aí só 2 tipos de microchips são aceitos aqui na União Europeia. E é aí que eu falo que se vocês fizerem no local que já faz isso ou que tenha conhecimento disso, vai ser muito mais fácil. Porque quando a gente chegou lá no consultório de onde a gente fez, a gente falou que queria fazer para vir aqui para a União Europeia e ela já sabia qual era o tipo de chip. Eu fui falar para ela, mas ela já sabia qual que era, então foi bom porque assim, a gente já sabia o processo e ela também já sabia, então algumas coisas que a gente tinha dúvida, ela ia também sanando essas dúvidas, certo? Eu vou deixar aqui como indicação, não é propaganda, mesmo porque eu não vou receber nada, então é indicação porque a gente foi muito bem tratado lá onde a gente fez e tinha essa questão deles saberem o que estava fazendo, passou uma segurança pra gente. A gente fez, para quem é de São Paulo, eu não sei se essa rede tem em outros estados, mas para quem é de São Paulo, tem uma rede de pet shops que se chama Pets. Então provavelmente quem é de São Paulo conhece, quem não for de São Paulo, se não tiver, não vai conhecer. Mas aí vocês procuram um lugar que é especializado em fazer essa documentação. Se não tiver nenhum local, vocês vão ter que procurar por vocês mesmos, ir atrás do chip certo, ir atrás da questão da serologia e tudo mais. Lá na rede Pets, a gente fez na unidade da Aricanduva, perto do shopping, que era a mais próxima da nossa casa. Além de ser a mais próxima, era uma das mais baratas, por isso que a gente preferiu fazer lá. Chegando lá, a gente teve essa surpresa boa deles saberem o processo. Então cheguei lá, falei que queria microchipar para vir para a Europa, ela já sabia qual que era. Então não tive problema com isso. Depois que você microchipa, você ganha um certificado. Esse certificado aqui, tá vendo? A parte de trás é com a propaganda deles. E aí vocês têm esse microchip. E aí a União Europeia, ela exige para o segundo passo que você já tenha microchipado
seu pet para depois você vacinar. Você tem que fazer a vacinação, independente se você tenha feito, vamos supor que você fez a vacinação do seu pet há um mês e você vai fazer a microchipagem, você vai ter que fazer a vacinação de novo depois. Eles exigem que seja depois, certo? Então, eu vi em muito vídeo as pessoas falando que fazia a microchipagem e no mesmo dia já fazia a vacinação. E era isso que eu ia fazer. Porém, a doutora falou que seria melhor, para não ter dúvida, como a União Europeia ela exige que seja depois da microchipagem, ela falou que para não ter dúvidas no nosso processo, ela microchipou num dia e eu voltei no outro dia para poder fazer a vacinação, certo? E aí depois, eu até achei legal, eles me deram uma caderneta de vacinação, de prevenção. Aí aqui você pode pôr a foto do seu pet, tem as informações do seu pet e logo depois tem o programa de vacinação que começa aqui. E aí tem outras coisas também que a gente não usou ainda, é uma carteirinha, e aí a gente não usou. E aí o que a gente fez? Como a gente estava em período de pós-pandemia, a Kiara não recebeu a última vacinação antirrábica, certo? Então ela ficou aí, teoricamente, ela fez a vacinação, no ano seguinte não fez, e agora em agosto faria, né? Porque a nossa vacinação aí no Brasil é em agosto, tem as campanhas, né? Então já ia fazer 2 anos sem vacinação. Então o que a médica me sugeriu? A gente fez a primeira vacinação no dia 26/9. Como ela estava 1 ano sem proteção, ela sugeriu que eu fizesse outra vacinação. Não que precisasse, mas por quê? Porque pode ser que, como ela não tinha anticorpos suficientes por não estar vacinada, pode ser que a primeira vacina não criasse a quantidade necessária para passar na sorologia, no certificado de sorologia. Então ela me indicou a fazer outra vacinação 15 dias após. Então foi o que a gente fez. Para quê? Para ter anticorpos suficientes. Porque se a gente faz a vacinação, faz a sorologia e não atingiu o tanto certo de anticorpos, eu vou ter que fazer outra vacinação, que foi o que eu fiz, mas eu teria que fazer outra e fazer outro exame de sorologia. Então eu ia pagar de novo outra sorologia, que é caro. Então ela me indicou fazer isso. Faz essas duas primeiro. Depois que fizer essas duas, aí faz a sorologia, que é mais garantido, eu não perco a sorologia, certo? E aí depois eu falo os valores para vocês. Então fiz essas duas vacinas. Depois disso, tem que esperar um período de 1 mês depois dessa primeira vacina, da segunda, desculpa, que era dia 21/10. Então dia 21/11 a gente fez a sorologia. Tem que esperar 30 dias. Aí depois da sorologia, tem que esperar, tem que ter um período de quarentena. Na realidade, não é nem da sorologia, é a partir dessa data. A partir do dia 21/10, a gente tem que contar 90 dias, que é o tempo de quarentena que a União Europeia exige que você tenha para você poder viajar. Então, a partir no caso aqui, 21/10, aí 21/11, 21/12, 21/1. A partir de janeiro a gente já podia viajar, certo? Então são 90 dias a partir da vacina. Mesmo que o certificado da vacina, da sorologia chegue antes, você tem que aguardar esses 90 dias depois da vacina, certo? Então a partir do dia 21 de janeiro a gente já poderia viajar, só que a gente só viajou em abril. Então, os planos eram para isso, a gente fez bem antes, já para se tivesse algum entrave a gente teria tempo. Aí depois desse processo da sorologia, aí vocês não tem que fazer mais nada assim até a semana da viagem, certo? Já fez tudo, já tá tudo, não precisa fazer mais nada. Chegou na semana, na realidade 9 dias antes da sua viagem, aí vem a questão do CVI. O CVI é um Certificado Veterinário Internacional.
Tem lugares que antigamente você pode ir presencialmente e agora tem a opção online. Então, quando a gente pesquisava, a gente via que tinha que procurar a Vigiagro mais próximo. Só que aí agora, no site do governo, no gov.com.br, vocês conseguem lá, vocês entram no cadastro de vocês e vocês vão lá em CVI, que aí dá para fazer tudo online. A gente fez tudo online, foi muito melhor, a gente não precisou se deslocar para lugar nenhum, então foi muito mais fácil. Então é isso, fez esse processo todo, que não é tão complicado. Depois que vocês fazem isso, vamos supor que a data de vocês viajarem é dia 10 de qualquer mês. Então, no dia 1º, vocês têm que fazer esse processo online. Vocês vão entrar lá no site do governo, vai lá no CVI, são vários CVIs, tem para Argentina, tem para os Estados Unidos, tem para o México, tem para um monte de lugar. E tem para a União Europeia. Para a União Europeia é praticamente, para todos os países, é praticamente o mesmo. Vocês vão ver lá que é União Europeia e aí vai estar Irlanda, tem outros países, mas é a União Europeia. Vocês vão procurar por esse, tá? CVI União Europeia. Vai ter um questionário, vocês vão ter que ir respondendo. Tudo que vocês forem respondendo, depois eles vão pedir foto de todos os documentos que vocês têm, que é a carteirinha de vacinação, o certificado que eu mostrei. Aí tem todas essas coisas, certo? Eu não mostrei também, depois de 90 dias, esse é o certificado da sorologia, é o exame, certo? Aqui tá a amostragem dela, que deu 548. Se eu não me engano, tinha que dar mais de... Aqui não tem escrito, mas tinha que dar a amostra tinha que dar 190 e poucos. O dela deu 548 por causa das duas vacinas. Então é isso, vocês vão ter que colocar o certificado, vai ter que digitalizar o certificado, a carteirinha e esse certificado desculpa, caiu aqui. E o certificado da sorologia. Vai ter que colocar lá tudo no processo. Depois que vocês fizerem isso, ele vai gerar um PDF e chega no e-mail de vocês. Fiquem atentos, porque eu fiquei esperando. Chegou um dia depois e aí ficou... Como o tempo é curto, são 9 dias, não pode ser uma coisa muito demorada. E aí eu fiquei esperando e não chegava, eu entrei nos meus spams e já estava lá. Já fazia tempo, então entre nos spams que pode ser que vá para lá. E aí vai gerar esse PDF aqui para vocês fazerem impressão. Esse PDF vocês vão imprimir, ou vocês, dependendo do lugar que vocês forem, vocês mandam um arquivo, que foi o que eu fiz. Eu mandei o arquivo e ela lá imprimiu para mim, certo? Então vai gerar esse arquivo e aí vocês vão lá, vai ser uma consulta, é óbvio que eles vão cobrar, né? Vai ser uma consulta e aí o médico do seu pet vai preencher isso. Esse PDF já vem com praticamente todos os dados da Kiara, o nascimento, tudo que é dela já vem preenchido pelo próprio site, tá? A única coisa que sua médica vai fazer é preencher com os dados dela e com os seus dados, é a única coisa que ela faz. Feito esse atestado, você já volta lá rapidinho lá no site, digitaliza esse atestado de saúde do seu pet e já coloca lá no processo também, certo? Colocou lá no processo, vocês colocando isso aqui no processo já vai gerar um dossiê, que são 10 páginas de todo o processo do seu pet, certo? Então você vai ter que imprimir esse processo, que esse processo é o que você vai ter que mostrar quando você chegar aqui na Europa, né? No país que você for. Se for aqui em Portugal, vocês vão mostrar, certo? Aí o que vocês têm que fazer? Depois que vocês tiverem esse processo, não precisa nem ter o processo em mãos, né? Mas uma coisa que eles pedem é que seja pelo menos 48 horas antes da sua viagem. Então pode ser antes, não pode ser depois dessas 48 horas. Tem que ser antes de 48. Se vocês vão viajar
Voltando ao exemplo, no dia 10, vocês têm que pelo menos no dia 8 mandar esse e-mail, tá? Eu não lembro, mas eu acho que vocês têm que mandar o dossiê, então tem que esperar sair o dossiê junto, porque aí vocês já mandam em anexo, tá? Eu acho que é isso. Então, saiu o dossiê, já manda um e-mail aqui pro aeroporto de Lisboa ou de Porto, do aeroporto que vocês forem desembarcar. Vocês têm que mandar um e-mail falando que vocês vão chegar. Isso tem que ser, se vocês, por exemplo, vocês vão vir para Portugal com escala em Madrid, vocês mandam um e-mail para Portugal. É onde vocês vão desembarcar e vocês vão entrar. Né? No caso, não é o país de entrada que seria Madrid, e sim o país que vocês vão ficar. Certo? Então vocês mandam um e-mail, estou chegando dia tal, no voo tal, no horário tal, com um pet, porque aí eles vai ter uma pessoa lá aguardando, e aí vocês têm que pagar uma taxa, depois vai gerar esse papel. A taxa é 40,52 €, tá? E isso aí vocês vão ter que pagar assim que vocês chegarem. Eles vão ficar com essa cópia do dossiê, então se vocês quiserem, deixem guardado em PDF ou tirem uma cópia a mais para vocês, tá? Para vocês ficarem com uma cópia, né? Certo? Então é isso. O processo em si não é tão complicado, é um processo simples. Demanda aí, tem umas questões de datas que tem que ficar atento. Eu acho que ficou claro, né? Você faz o microchip, no outro dia, para ficar mais certo, vocês fazem a vacinação. Depois de 30 dias dessa vacinação, dessa primeira vacinação, no meu caso teve duas, né? Então eu tive que aguardar 30 dias a partir da segunda. Se o pet de vocês estiverem com a vacinação em dia, eu acho que não é preciso. Mas se vocês quiserem vacinar 2 vezes igual eu fiz, eu acho que é mais confiável para vocês não perderem a sorologia. E eu vou falar os valores, aí vocês vão entender. Então, fez a primeira vacinação. Depois de 30 dias faz a sorologia. Vai fazer duas? Espera 30 dias após a segunda vacinação, faz a sorologia. Depois disso tem que aguardar os 90 dias de quarentena. E quando chegar na semana da viagem, na semana não, né? 9 dias antes, vocês vão ter que preencher esse CVI, o Certificado Veterinário Internacional, no Gov, ou tem que ir na Vigiagro pessoalmente, aí fica a critério de vocês qual que é o melhor. Vai gerar esse atestado de saúde que vocês levam no médico, preencheu esse atestado, volta no site ou volta na Vigiagro, pega o dossiê completo e depois já manda o e-mail direto para o país que vocês vão desembarcar, certo? Depois disso, passou da imigração, vocês procuram o local, é dentro do aeroporto, depois da imigração, pelo menos aqui em Lisboa é assim, e eu creio que nos outros sejam também. Vocês passam da imigração, passando da imigração, vocês procuram esse local, eles não só dão uma olhada no seu pet, nem tirou a Kiara da caixinha dela, só deu uma olhada. Na realidade ele olhou mais o dossiê, deu um ok, ficou com o dossiê, cobrou a taxa e pronto, acabou. É isso, não é um processo complicado, mas tem essas datas aí que tem que se atentar. A questão que eu falei que eu ia dar só um conselho para vocês é em relação ao microchip, que aconteceu isso. Eu nunca vi ninguém falando a respeito, não sei se porque nunca aconteceu ou se ninguém nunca se atentou a isso de querer alertar vocês. A Kiara, ela foi castrada na rede pública. Eu consegui gratuito numa campanha que tinha e eu fui lá e castrei ela. Quando eu castrei ela, eles microchiparam ela e eu não sabia. Eles não me avisaram e depois me falaram que realmente eles fazem isso. Mas eu acho que era o mínimo que eles tinham que fazer, se vão microchipar, microchipar e avisar o dono. Como eu não sabia, quando eu fui fazer a microchipagem, a doutora colocou o microchip na Kiara, eles geralmente colocam nessa parte aqui, eu acho que é dorso, né, que eles chamam. E aí,
como o microchip da prefeitura é maior e não é certificado aqui, não é o certificado que eles aceitam aqui na Europa, então não valeria. Porque se valesse também, seria um gasto a menos, né, para quem está vindo. Então não valia. De qualquer forma ele teria que ser tirado, só que a gente não sabia. Então quando a doutora colocou e foi fazer o teste, foi ler o microchip, não lia, só lia esse outro da prefeitura. E aí a doutora achou que o chip tinha errado, porque como eu mostrei para vocês, eu não sei se eu expliquei, aqui tem a numeração do microchip. Então quando lê ali, tem que estar essa numeração. E não batia a numeração, então ela achou que o chip veio errado. E não tinha sido isso. Mas até então ela não sabia. Então o que ela fez? Ela colocou outro microchip. Ela não cobrou, óbvio, né? Porque ela achou que estava errado o chip. E aí ela colocou mais para trás, na lombar da Kiara, mais para trás, mais perto do rabo. E aí ela foi ler o chip e tava lendo. Aí ela falou, ó, você vai ter que explicar lá pro agente que ele vai ter que ler sempre por trás, por causa, e você vai ter que explicar por quê, que isso e aquilo, e, enfim. Só que depois, em outras vezes que eu fui lá, eu fui várias vezes, né, porque tinha várias coisas para fazer, ela estava tentando ler o chip e aquele outro também já não estava lendo, só estava lendo aquele que era da prefeitura, entendeu? E aí ficou complicado, porque ela falou assim, vai que você chega lá e não consegue ler esse chip, vai dar um rebuliço total, eles não vão te deixar entrar. Então o ideal é a gente fazer uma microcirurgia para retirar esse outro chip que é o que está lendo e depois ficar só com aquele. E aí foi aonde que ela pediu um raio-x para poder saber onde que estava o chip, que podia ser que ele tivesse deslocado e estava um perto do outro. E aí foi onde que a gente descobriu que tinha 3, que era o da prefeitura e os 2 que ela colocou. Então o que ela colocou primeiro estava certo e o segundo também estava certo. E só estava lendo o da prefeitura, que ele era maior. Então teve que fazer uma microcirurgia, aí tirou 2, esses 2 que estavam próximos, e deixou só esse, tá? Então por isso que eu tô deixando esse alerta para vocês saberem que tem essa possibilidade. Se vocês castraram ou fizeram microchipagem com outro tipo de chip, vai ter que tirar, tá? Para não dar nisso daí a gente perdeu um mês, mas já a gente tinha tempo. A nossa viagem era para abril, então a gente fez o processo bem antes já para isso, para se tivesse algum contratempo. Teve contratempo, mas porém não prejudicou a gente, porque a gente tinha mais tempo, e se tivesse outros contratempos a gente ainda tinha mais alguns meses, por isso que a gente fez bem antes, certo? Então tem isso, fiquem atentos nessa parte. Se seu animal foi castrado na rede pública, procurem saber se ele tem um microchip, vai ter que pagar um raio-x para saber se tem, certo? Se vocês já souberem que tem realmente, já paga, já faz a microcirurgia para tirar, é uma cirurgia bem simples, certo? E é isso. Agora tem a questão dos valores que a gente pagou, né? Os valores, o microchip a gente pagou R$250, certo? Cada vacina que a gente deu foi 79 e uns quebradinhos, vou arredondar para 80. Então cada uma foi 80 no total, deu 160. Aí depois tem a sorologia, que é a mais salgadinha, né? Que eu acho que é o que, desse processo todo, é o que mais se gasta, que foi 1.250. Vamos arredondar aí para 1.300. Eu fiz pesquisa, achei de 1.500, 1.700, 1.400, 1.200 e pouquinho, 1.000, esse de 1.250. Esse foi assim,
eu acho que a gente achou um mais barato, só que era longe. Então esse, por ser, entre aspas, um dos mais baratos e ser mais perto, a gente preferiu ser na Ceres, da Rede Pets. E foi a melhor coisa que a gente fez, sem querer, mas foi a melhor coisa de ter escolhido eles, por essa questão deles já saberem o processo todo. Então é isso, esses são os gastos. Depois disso tem a passagem também, que a gente gastou 1.350 na passagem, eles cobram a passagem. E outra coisa que vocês têm que fazer quando vocês forem comprar, isso eu acho que eu vou explicar em outro vídeo. Eu vou mostrar mais a parte de viagem, né? Mas assim, eu já vou deixar mais ou menos mastigado. Vocês têm que, quando vocês forem comprar a passagem de vocês têm que ligar antes na companhia aérea que vocês vão, para saber se no voo que vocês vão já tem vagas para pets. Porque tem umas companhias que não aceitam e tem outras que aceitam, mas tem uma quantidade. Mas isso é o que eu falei, explico em outro vídeo. Então vocês ligam primeiro lá, perguntam se tem a disponibilidade, para depois vocês comprar a passagem de vocês, e depois vocês compram a do pet também. A gente pagou 1.350 para ela ir no nosso pé. Você não pode, tem algumas companhias que não deixam você carregar o transporte, nenhum animal no colo, tem que ser no pé. E você paga por isso. É uma sacanagem, mas enfim. Tem que fazer, né? Então foi esses os gastos, certo? Foi esses os gastos, eu vou deixar aí uma soma, né, de tudo na edição. E é isso. Aí depois um outro vídeo a gente mostra como que foi a viagem. Aí fala mais um pouco a respeito dessa parte da passagem, de tudo isso. Beleza? Eu acho que é isso. Se ficar alguma dúvida, vocês acham que eu esqueci, ou se tiverem alguma dúvida aí de vocês me falem, que eu vou respondendo aí nos comentários. Beleza? Esse é o vídeo. E eu não sei, ela tá ali me olhando, tá ali, mas aí ela não gosta muito de colo. Eu vou ver se eu consigo colocar ela aqui no colo para mostrar ela um pouco para vocês. Mas é isso, esse foi o vídeo, tá? Se vocês gostaram, dá um like. Se vocês não são inscritos, já se inscreve. Se tiver alguém com dúvida, compartilha esse vídeo aí. E é isso, beleza? Fiquem com Deus e até um próximo vídeo.